Primeiramente, quero agradecer a vocês por ter vindo aqui e dizer que eu, particularmente, todo o meu G5, tenho certeza, estão muito tristes e que eu assumo com total responsabilidade pela queda. Eu peço desculpa aos nossos sócios, mas tentamos, mas não deu certo, infelizmente. Agora é o Curitiba renascer de novo para voltar para a primeira divisão em 2019. Deixo à vontade para vocês para perguntar o que quiserem. Bom dia, presidente, aos demais. Jairo Júnior, da Rádio Transamérica. Presidente, como é que o senhor avalia a sua gestão? Em 3 anos, o senhor conquistou um título paranaense, chegou a outras 2 finais, perdeu uma para o Operário, perdeu outra para o Atlético Paranaense. Especificamente sobre esse último ano, uma eliminação vexatória para o ASA, na Copa do Brasil, e um Campeonato Brasileiro, eu acredito que muito abaixo aquilo até do que o senhor esperava, porque lá no início da competição o senhor acreditava que o Curitiba brigaria pelas primeiras colocações. Quando nós aceitamos assumir a presidência do Curitiba, aceitamos assumir para reestruturar o Curitiba como um todo, tanto na parte administrativa e financeira. Futebol, nós sabíamos que eram 3 anos muito difíceis pela falta de dinheiro, mas mesmo assim tentamos. Primeiro ano, nós não tínhamos, primeiro e segundo, não tínhamos peça de reposição, e no segundo, veja uma coisa, sem 5 jogadores titulares, nós perdemos o título. E no primeiro ano também não tinha peça de reposição, tivemos vários desfalques na decisão com o Operário. Mas isso não é desculpa, não é nada. Perdemos porque os 2 outros times jogaram melhor e mereceram vencer. No terceiro ano já conseguimos ter peça de reposição, terminamos o Campeonato Paranaense muito bem, ganhando a primeira partida por 3-0, e poderíamos ter ganho até a segunda, mas infelizmente no Campeonato Brasileiro e na Copa Brasil não fomos tão bem. Mas o futebol é isso aí. O que vale não é a reestruturação administrativa nem financeira. O que vale é resultado em campo. Resultado em campo, infelizmente, não tivemos. Presidente, os demais membros do G5 não deveriam estar aqui com o senhor? Não é que deveriam, mas cada um tem o seu compromisso, e eu tive que antecipar. Marco, às 14. Eu tive que antecipar a coletiva, que em princípio está marcada para as 2 da tarde, eu tive que antecipar para as 11 por causa do compromisso que eu já tinha assumido. E não tinha repassado para o Rodrigo. Mas o Gilberto chegou de viagem e o Celso já tinha assumido outro compromisso. Presidente, no seu modo de ver, o que o senhor faria diferente na gestão, já que o senhor falou aí que no futebol não importa muito o que se faz fora, porque tudo acaba se resumindo na bola entrar ou não no gol, né? Entrou no gol, está tudo certo, venceu o jogo, está tudo certo, não venceu, está tudo errado. Infelizmente, como eu já disse numa entrevista anterior, o presidente não é treinador, não escala o time. Não faz as invenções que alguns treinadores fizeram. Não bate pênalti, não defende a bola. Então é difícil você analisar um todo. Você acredita nos atletas, você acredita no treinador, mas você só de acreditar não adianta. Tive várias conversas com o Marcelo, como já tinha tido com o Carpegiani, com o Pachequinho, e de vez em quando, existe muita teimosia por parte do treinador, que eles botam na cabeça que tem que colocar que esse atleta, e a gente mesmo não concordando, o treinador tem liberdade para escalar quem ele quer.
Agora, nós podíamos, nós temos alguns atletas que poderiam ser trabalhados com melhor e ser utilizados durante os jogos, que infelizmente não foram. Birubiru, Rádio CBN. Presidente, com relação ao momento, o senhor se referiu há pouco a respeito do todo do Curitiba, que acabou não dando certo. O senhor, trabalhando em seus cartórios, o senhor é uma pessoa que conhece muito. O senhor admitiu, quando assumiu o Curitiba, que conhecia pouco de futebol. Isso a gente tem gravado quando o senhor diz que é um trabalho diferente comandar o Curitiba. O senhor teve gente que conhece futebol, doutor Macedo, Cid Guerra, Gilberto, esse pessoal todo, o G5 aí, porém não deu certo por quê? O que aconteceu, presidente? É diferente administrar cartório e administrar um clube como o Curitiba? Eu acho que futebol é diferente de tudo. Agora, eu que não entendo de futebol, não, eu sempre joguei futebol. Pode dizer, joguei futebol só que eu não sou treinador, não me preparei para ser treinador, não me preparei para ser diretor de futebol. Quem tem que conhecer futebol profundamente é o treinador. E o ajudante, o auxiliar de treinador, esse sim tem que conhecer futebol. Vou dizer, por isso que eles são treinadores, senão o presidente era tudo, não precisava ter treinador. Então, vou dizer, eu acho que é muito difícil você, na presidência do clube, ou você aposta para um treinador, como nós apostamos no Pacheco. Pacheco começou bem, depois, infelizmente, teve os percalços, e nós trouxemos um treinador vitorioso, achando que ia dar certo e não deu. Então, vou dizer, procuramos trazer o melhor treinador disponível na época, e que toda a nossa torcida queria, pela última passagem que tinha tido no Curitiba, pelos resultados que teve no Cruzeiro e no Palmeiras. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas isso são coisas do futebol, e é muito mais difícil ser presidente de um clube do que ser político ou ser cartorário. Olá, bom dia. Antes do Campeonato Brasileiro, a diretoria comentou que o Coritiba tinha um dos melhores elencos do Brasil. Vocês ainda concordam com essa declaração? Agora, eu comentei mesmo. Comentei e disse, porque se eu não acreditasse no meu elenco, quem que ia acreditar? E eu não ia simplesmente dizer que nossos jogadores estavam em busca, estavam unidos em busca de resultados. Nós tivemos 6 rodadas mostrando que isso seria possível. Mas depois do episódio contra o Bahia com o Kleber, parece que baixou um baixo astral tremendo em todo o elenco, que, vou dizer, vieram os resultados ruins. Foi o divisor de água. Agora, existem alguns jogadores que, vou dizer, alguns clubes brasileiros, ou todos ali maiores clubes brasileiros, estão interessados e estavam interessados também. Agora, tem outros jogadores que foram aposta que não deram certo. Bom dia, Fernando Freire, do Globoesporte.com. Tem alguns jogadores com o contrato terminando agora. Queria que você comentasse se a diretoria pretende renovar com alguém antes da eleição e como que você avalia esse legado dos jogadores que permanecem com o contrato para a próxima gestão. Tem alguns jogadores que estão terminando que nós nem procurando para renovação. Teve outros que nós procuramos para renovação e, se aceitarem as propostas dentro da base do clube, podem ser renovados. Agora, se não aceitarem, que procurem outro clube. Presidente, Franciele Azevedo, do Paraná Portal. No último domingo, após o rebaixamento, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, usou as redes sociais para se manifestar em relação ao empréstimo do Couto Pereira, que não teria sido, e ele disse que, inclusive, que cair é para incompetentes. Eu queria que o senhor avaliasse essa declaração. Incompetência, ele não tem condições de falar em competência, porque ele que cuida da vida dele, que era muito melhor ele cuidar da vida dele que se preocupar com Curitiba. E segundo, vou dizer, nós não emprestamos o Couto Pereira porque o contrato era de reciprocidade. E a reciprocidade não existiu porque o Atlético não emprestou a Baixada
Nós não precisamos e ele não emprestou. A Baixada não precisamos emprestar. Então, tanto que a Justiça nos deu ganho de causa de primeira e segunda instância. Então, a Justiça mostrou que a incompetência foi dele de entrar com a ação. Agora, vamos dizer, se ele entrou com a ação e perdeu, então o incompetente não sou eu. Agora, vamos dizer, por que não jogou contra o Santos aqui? Não jogou porque nós estávamos trocando o gramado. E trocamos o gramado, tanto que não pudemos jogar contra o Vasco aqui. Agora, você acha que nós não iríamos jogar aqui se o gramado tivesse condições? Claro que iríamos. E existiu, e não foi só esse fator. Existiu uma reclamação também do Curitiba, que houve um pênalti no Rildo, que não foi dado, senão teríamos ganho o jogo. E a CBF admitiu esse erro, e o juiz disse que estava mal colocado, por isso que não deu o pênalti. Então, vamos dizer, são coisas assim, que eu acho que ele devia cuidar do clube dele e esquecer que nós existimos. Presidente Daniel Valdrigues, da TV Transamérica. O Coritiba passa por uma eleição agora no próximo final de semana, existe 3 concorrentes. Eu gostaria que o senhor falasse como é que, para esses concorrentes, como é que está a situação administrativa, financeira do Coritiba, até para o próprio torcedor, e se é diferente da situação de que quando o presidente Rogério Portugal assumiu. É muito diferente. Hoje o Coritiba, todos os setores se comunicam, nós estamos integrados por sistema de computação, seja jurídico, futebol, financeiro, tudo. Hoje, vou dizer, as categorias estão integradas. Quando eu peguei, não tinha, vou dizer, uma categoria, não, o treinador de uma categoria, o médico de uma categoria não conversava com o outro, os departamentos não tinham comunicação integrada pela internet. Então, vou dizer, era muito difícil você administrar um clube assim. Existiam, como o ex-presidente, o Wilson falava, vários esqueletos dentro do armário. Hoje, quem pegar não vai encontrar esqueleto nenhum dentro do armário. Todas as contas estão transparentes e tudo que o Coritiba tem a ver e tudo que o Coritiba tem que pagar. Nós estamos com o salário em dia, nós estamos com a Profut em dia. Tem algumas coisas que você tem que ir levando, porque o que o Coritiba arrecada ainda não dá para pagar tudo. Presidente, aqui é Daniel Malucelli, da Gazeta do Povo. O senhor citou os técnicos, o senhor citou a suspensão do Kleber, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta: qual que é a sua responsabilidade na queda do Coritiba? Total, sou presidente. Apesar de não escalar o time, não marcar gol, não defender, eu sou presidente do clube e eu tenho a responsabilidade total. Ainda nessa esteira, presidente, o Coritiba trouxe Henrique Almeida, Luizão, Márcio, o Balmiohan, fez acho que 3 jogos. Berola já estava aí, o Thomas Bastos, Longini, Daniel, que chegou aí e fez 3 jogos, ficou a maioria do tempo no departamento médico. E o senhor acha que a culpa é dos treinadores que foram inventores? Não estou dizendo que por culpa dos treinadores. Se está no departamento médico, não pode ser culpa do treinador. A culpa, pode dizer, eu acho que os treinadores podiam ter olhado alguns jogadores com outros olhos. É o caso do Daniel e do Alemão, que poderiam ser aproveitados bem antes. Não foram aproveitados porque nos treinamentos eles achavam que um era lento, o outro não sei, o passe era curto. Não, machucou no treinamento. Machucou no treinamento aqui dentro de Curitiba. Quando veio do São Paulo não estava machucado nada. E veio, vou dizer, com indicação, passou por tudo, todos eles foram contratados com análise tremenda. Presidente, houve uma precipitação em trazer o Belletti para trabalhar no Coritiba, já que efetivamente, na parte, por exemplo, do marketing, nós vimos aí, e que temos conhecimento, ele fez uma permuta com um suplemento alimentar e nada mais que isso, né? E a notícia que tinha do salário, que era um salário muito alto. Como que foi o custo-benefício do Belletti? Eu acho que não houve precipitação nenhuma. E acho que o Belletti, pelo menos, veio aqui.
Barcelona, visitar o Curitiba, diretores do Barcelona, comissão de base do Barcelona veio visitar o Curitiba, abriu o espaço, vou dizer, para nós jogarmos o Sub-17, o Mundial Sub-17. Então, vou dizer, os contatos que ele fez, levando o nome de Curitiba na Europa inteira, só já valeu a pena. Presidente, são 3 rebaixamentos do Coritiba nos últimos 12 anos. É muito. E nos últimos 6 anos, não só nessa diretoria, mas na anterior também, o Coritiba acabou acabando o Campeonato Brasileiro lutando para não cair. Então, já é uma questão que vem de muito tempo. Na tua avaliação, o que está acontecendo com o Coritiba nesse período, as dificuldades, o que aconteceu para chegar no que aconteceu no dia 3 de dezembro? Falta de dinheiro. Se nós tivéssemos uma receita maior em todos os sentidos, nós teríamos um time muito mais competitivo e mais dinheiro para gastar em futebol. O dinheiro que você entrou no esporte interativo, tivemos que pagar a conta. Por quê? Podia ter jogado futebol se não tivesse conta para pagar. Mas tivemos, a dívida do Curitiba vem se alongando durante os anos e só parou de aumentar na minha gestão. Por que parou de aumentar? Porque eu gastei dentro do orçamento que foi previsto. Nem um tostão a mais, nem um tostão a menos. Fizemos algumas vendas de jogador, segundo consta, foi a maior venda de jogador da história do Curitiba. 40% do Juninho por 3 milhões de euros. Então, você veja uma coisa. Isso aí, nós temos uma base hoje solidificada, com vários jogadores com condições de irem para o profissional, como o caso do Romércio, do Thalisson, que já fizeram a partida, Carvalho, Lalau, Júlio Rucci, Ian Sassi. Ian já estava. Mosquito, Índio e vários outros. Então, você veja uma coisa, com isso, eu acho que, vou dizer, a nova diretoria vai ter uma fonte de renda muito grande. Inclusive os 2 zagueiros, e tem o Giovani ainda que está no departamento médico. Esses 2 zagueiros, veio o empresário aqui, português, querendo adquirir os 2, o Thalisson e o Romércio. E nós negamos a negociar com ele. Presidente, nesse batimento final de coletivo, o que dá para dizer aos 3 candidatos, Samir, o Pedro Guilherme de Castro, o doutor Viário, que talvez é o mais experiente, não sei se isso conta agora, com relação aos 3 anos que o senhor passou por aqui? Uma situação complicada, delicada, cai e não cai. O senhor, como coxa, diz o que a esse pessoal que quer assumir o Curitiba com esta situação de uma 2ª divisão hoje? Primeiro, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que ganhe o melhor. Segundo, é que vou dizer, a eleição que acabe no dia 9 e depois não tenha situação e oposição, que passe a ter um pensamento único e integrado em Curitiba Futebol Clube. Que o Curitiba sofreu durante toda essa gestão foi ter situação e oposição. E, de vez em quando, a própria situação, alguns da própria situação, criticando sem conhecer o nosso trabalho. Presidente, você te falou algo ali agora há pouco que chamou a minha atenção. Que o Coritiba fez as 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro muito bem, chegou a estar no G4, né, ter aquela expectativa de brigar por uma Libertadores, e aquela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Bahia dentro de casa, em que o Kleber é expulso, pega uma punição muito grande e abalou o elenco. Por que você sentiu que o elenco foi abalado? Foi a atitude do Kleber? O elenco sentiu que perdeu a referência, não se encontrou? Por que você acha que foi o divisor de águas do Coritiba e se o Kleber atrapalhou, sim, nessa questão? Eu acho que, não sei se outro jogador no lugar dele faria a mesma coisa, que ele revidou o que o jogador do Bahia fez. E, além do mais, o árbitro entrou em campo já com segundas intenções, pensando em punir alguém. E estava de olho no Kleber.
Tanto que ele chamou o Kleber antes de começar o jogo e mandou que cortasse a camisa do Wilson, a camisa de baixo, que o Wilson jogou todo o campeonato com a camisa de baixo e já começando a deixar o time nervoso. E na continuação, vou dizer, o Kleber só mostraram aonde o Kleber, as faltas que o Kleber fez, não as faltas que ele levou. Então, se ele revidou, o jogador profissional é profissional, o nome já diz, tem que ter a cabeça fria. Mas nem toda hora, todo jogador tem a cabeça fria. Então, esse foi claro que, vou dizer, pesou um pouco e na continuação, a liderança do Kleber, que era o capitão todas as partidas, vou dizer, deixou de ser. Com isso aí, vou dizer, eu acho que foi isso aí, mais ou menos, que desintegrou um pouco o pensamento dos jogadores e a atitude dos próprios jogadores. Presidente, bom dia. Bom dia. Robson, do SBT, estamos ao vivo. Gostaria que o senhor fizesse agora, por gentileza, um resumo, na sua opinião geral, por que o Curitiba foi rebaixado. E uma segunda questão, não seria importante se o senhor estivesse presente no jogo lá em Chapecó? Por que o senhor não foi acompanhar a delegação nessa partida? Primeiro, o Curitiba foi rebaixado porque futebol é futebol. Eu não posso... Eu, sinceramente, acho que o Curitiba tinha todas as condições de continuar na Série A. Vamos dizer, eu acho que houve, assim, talvez uma desatenção da nossa zaga no último lance da partida e tomamos o segundo gol. E eu não fui para Chapecó por recomendação médica. Isso já disse na reunião do Conselho ontem. E estive em Belo Horizonte, estive no Rio, estive em São Paulo, estive em todos os lugares. Só porque o médico me recomendou que não fosse para Chapecó. Porque eu já pus 3 estentes e ele disse que não queria mexer no meu coração mais. O presidente, depois de todo esse relato a respeito desses 3 anos à frente do Curitiba, em algum momento o presidente se arrepende de ter comandado o Curitiba? Não me arrependo, porque é o time do meu coração, nasci coxa branca e vou morrer coxa branca. Toda a minha família. A única coisa que eu fico triste é por causa dos meus filhos, das minhas netas, que estão sofrendo muito, e eu, que estou na base de calmante. Mas me arrepender de forma nenhuma. Só a única coisa que fico triste é de deixar o Curitiba na 2ª divisão. Presidente, logo que o senhor assume o clube, tinha um projeto ali e quem fazia parte desse projeto era o João Paulo Medina. E ele foi um dos primeiros a deixar o clube. Depois também teve situações em que membros do G5 deixaram o G5. O senhor acha que em algum momento o senhor perdeu o comando? O senhor falava uma coisa em uma entrevista, uma declaração, um vice-presidente falava outra, as coisas não batiam. E, posteriormente, também o senhor acha que a sua administração, por conta, talvez, até disso que o senhor falou agora há pouco, de oposições dentro da situação, se é que dá para dizer assim, atrapalharam a sua administração? Se eu tivesse perdido o comando, quem saía era eu, não eram os outros. Como eu não perdi o comando, saíram os outros. E eu, de maneira nenhuma, em momento nenhum, deixei de estar presente a tudo que eu do Curitiba. E, vou dizer, claro que, vou dizer, esses afastamentos, claro que atrapalham. Atrapalham como atrapalham em qualquer lugar. Você, uma rede de televisão, perde o âncora, vamos dizer, até arrumar outro âncora, atrapalha. A rádio também. Então, vou dizer, o jornal, o redator-chefe, sai daí. Então, eu perdi 3 vice-presidentes, e cada um de uma maneira diversa. Eu, simplesmente, cada um sabe o que faz da vida, uns pediram para sair, outros, vamos dizer, saíram, por assuntos que todos sabem. Então, eu nunca segurei ninguém.
Não segurei ninguém e não seguro ninguém. Quer sair, saia. Se tiver, é melhor você sozinho que mal acompanhado. Presidente Franciele, do Paraná Portal. O senhor falou bastante sobre a questão financeira do clube e o senhor não acredita que um clube que está procurando fazer essa organização financeira não pode se dar o luxo de fazer doações eleitorais, como no caso do Gomide? Ninguém fez doação eleitoral nenhuma. Que doação eleitoral Curitiba fez? Curitiba não fez doação eleitoral nenhuma. Curitiba fez uma antecipação para a campanha do Gomide que foi paga. Presidente, lá em Chapecó, o Wilson e o próprio Marcelo Oliveira, eles falaram que, não citaram o senhor, mas falaram que houve um erro de avaliação no começo do campeonato, quando o senhor disse que o elenco era repleto de craques e que tinha o mesmo nível de Corinthians e Flamengo, e que vocês iriam brigar pela Libertadores, em algum momento chegou até a se falar em brigar pelo Campeonato Brasileiro. Houve um erro de avaliação do elenco e por que o senhor falou aquela frase que nenhum torcedor do Coritiba acreditou? Se o torcedor não acreditou, mas eu acreditei no momento. Acreditei, tanto que eu já respondi a pergunta anterior, que já me perguntaram sobre a mesma coisa. Que eu acreditei, vou dizer, um Kleber, Dodô na seleção brasileira, o Erley, então vários jogadores que já foram campeões. O Edinho foi campeão. Agora, se não deu certo, paciência, o que eu vou fazer? Agora, aqui, vou dizer, jogaram em todos os clubes do Brasil. E jogaram em todos os clubes do Brasil, e por isso que eu disse. E se eu não acreditasse no meu elenco, quem que ia acreditar? Então, vou dizer, seria uma incoerência da minha parte não confirmar. Agora, o Marcelo de Oliveira chegou depois. Então, ele não pode avaliar o que eu declarei naquela época. E eu não falei em momento nenhum nem em ser campeão brasileiro, nem em Libertadores. Eu só disse essa palavra e repito, e disse e confirmou. Na época, disse com assertiva de que estava certo. Presidente, tanto o Marcelo quanto o Wilson lá em Chapecó, eles falaram... o Marcelo até disse que não ia abrir porque ia soar como desculpa, mas os dois falaram em problemas que aconteceram durante o ano, erros, problemas, deixando no ar o que seriam esses erros, problemas. Deve ser por parte deles, porque nós demos todas as condições do Marcelo trabalhar e dos jogadores trabalharem. Não devemos um tostão para nenhum jogador, nem o jogador pode chegar aqui e dizer assim, o Curitiba nos deve X. Isso não devemos um tostão para nenhum. E, vou dizer, se eles acham que tiveram problema, é problema por parte deles que não chegou a mim. Presidente, é a tua última entrevista coletiva hoje como presidente? É. Como é que você deixa o Coritiba? Que palavra que você queria deixar? Eu só não digo que deixo com o dever cumprido, porque o meu dever seria deixar o Curitiba na primeira divisão. Agora, eu sinceramente, vou dizer, o que eu pude fazer na parte administrativa e financeira, que não somos nada, é que nem prefeito que faz saneamento, que não adianta nada, que não dá voto. Parte financeira, administrativa, estrutural do clube, não quer dizer nada, porque o prefeito faz o saneamento, vai para baixo da terra e ninguém enxerga. A torcida quer time de futebol, eu concordo com ela, porque o Curitiba é futebol clube, então tinha que ter um time de futebol. Mas se eu fizesse um time, tirasse dinheiro da parte administrativa financeira para jogar todo no futebol, hoje certamente estaríamos na primeira divisão, mas com a dívida dobrada. Presidente, eram mais de 20 jogadores com contrato terminando agora no fim do ano. O senhor acha que alguns deles perderam o foco e não tiveram a dedicação necessária, talvez até por isso, porque sabendo que já vão embora agora no fim do ano? E uma segunda questão, por gentileza, qual será o futuro do senhor em relação ao Coritiba? Primeiro, os 20 jogadores, nós quisemos deixar, nós tentamos fazer a renovação com 3, 4 jogadores. Agora, o resto, nós deixamos embora para deixar a nova diretoria à vontade para contratar quem quiser. Não seria justo nós reformarmos o contrato dos 20 jogadores
quando tem uma nova diretoria para assumir. Porque desde o primeiro dia de gestão, eu disse que ia ficar uma gestão só. Podia até ser campeão brasileiro, que eu ficaria uma gestão só. Eu não entrei no Curitiba para me perpetuar. Eu entrei no Curitiba para fazer um trabalho com amor, com vontade. Infelizmente, não deu certo a parte do futebol. Presidente, se o senhor me permita, eu quero dar um depoimento para vocês da imprensa. Em primeiro lugar, agradecer a vocês o apoio e a participação de vocês na vida do Curitiba nesses últimos anos. Eu não participei da eleição passada, fui convidado pelo presidente em março, abril de 2015 para assumir o departamento médico. O departamento médico vai muito bem, obrigado. Profissionais competentes, operaram os jogadores aqui. O Kleber, primeira partida dele, teve uma lesão de menisco, foi operado pelo nosso departamento médico. O jogador da seleção da Venezuela, que jogou aqui, foi operado pelo nosso departamento médico. E assim sucessivamente. O Daniel chegou aqui, teve uma lesão de patela, de difícil recuperação, por isso ficou todo esse tempo no departamento médico, pelo tipo de lesão que o Daniel teve. Agora eu quero fazer um depoimento pessoal. Eu tenho mais de 41 anos de Curitiba. O presidente é um homem probo, a nossa diretoria não fez nenhuma loucura, né? Eu vou fazer um resumo da ópera de que eu vi. Não participei de contratação de jogador, não participei de custo de jogador, se valia pagar, isso não era problema meu. Era da parte financeira e que passava sempre pelo G5. Mas tenho a minha responsabilidade. Quero pedir desculpa à grande nação Coxa Branca. Estou muito amargurado, muito triste. Meu neto de 5 anos sofrendo no meu colo, chorando. Sofri junto, como estou sofrendo com todos a torcida. Agora, existe muita injustiça no futebol. É muito fácil falar. Eu quero saber que esses que falam, se eles estavam aqui sabendo a vida do Curitiba. Não estavam. Chamar a gente de cafajeste, de bandido, não conhece a nossa história de vida para o Curitiba Futebol Clube. Então, senhores, esse time de futebol que infelizmente caiu, quando o presidente falou aquilo que falou, tá? O Curitiba estava numa ascensão, ganhou o Campeonato Paranaense do jeito que vocês viram, ganhou na casa do adversário 3-0 e pôs o time deles na roda. Vocês estão lembrados disso? Este mesmo time. E esse time foi formado pelo seu Carpegiani, Pachiquinho, Goiano, toda a comissão técnica e pessoas que trabalham, que fazem análise de desempenho dos jogadores que foram contratados. Não foi o G5 que contrataram. Nós demos o aval, fruto da experiência de treinadores que nós tivemos aqui. Então, todos eles tinham a nossa confiança, foram treinadores. O Pachiquinho foi campeão aqui no nosso estado, foi campeão como jogador e foi campeão como treinador este ano. Portanto, nós temos um dever de ofício de agradecer a eles também o trabalho. Agora, esse time não foi feito na banguela. Traga jogador, não foi feito assim. Infelizmente, a torcida tem que entender, futebol é complicado. O Curitiba Futebol Clube, ninguém consegue entender. Nós contratamos um jogador daqui que era a menina dos olhos. O jogador veio para cá, quando nós assinamos o contrato, o jogador parou de jogar. Quem é que explica? Não quero citar nomes em respeito ao jogador. Então, existiram várias coisas. A suspensão do Kleber era o capitão do time. O Kleber no vestiário, e ele vinha aqui mesmo estando suspenso, dar apoio aos seus comandados. E, infelizmente, a coisa não deu certo. Agora, temos culpa? Temos, porque nós estamos na direção do clube. É muito mais fácil jogar pedra, tá, do que vir ajudar o Curitiba Futebol Clube. Em se tratando da eleição do Curitiba, olha, senhores, eu já fui campeão no Curitiba de todos os jeitos, campeão, bicampeão, tricampeão, entrei no Curitiba em 1976. Eu quero pedir ao torcedor curitibano, o sócio, não só torcedor, que eu não consigo entender que uma cidade com 3 milhões de habitantes, você não consegue ter 30 mil sócios. Tivemos no final da Copa do Brasil de 2011, 2012, em torno de 30 mil sócios. Eu estava aqui. Quando o Curitiba caiu em 2009, não tinham 9 pessoas para assumir o Curitiba em 2010. Eu estava aqui nesse grupo. Devolvemos o Curitiba, graças ao caráter do Ney Franco, e uma comissão técnica que ficou com o Curitiba para devolver o Curitiba para a primeira divisão em 2010.
O Ney foi campeão do Paraná, campeão brasileiro em 2010. Ele que nos indicou Marcelo Oliveira, que assumiu o clube com uma base feita pelo Ney Franco. Fomos bicampeão do Paraná, vice da Copa do Brasil em 2011. 2012, tricampeão do Paraná, vice da Copa do Brasil em 2011. Isso foi fruto de um trabalho feito na época que o Curitiba caiu. Agora, essa queda hoje do Curitiba, vocês têm uma certeza que qualquer um dos que ganha a eleição vai pegar o Curitiba muito mais estruturado do que quando o Curitiba caiu em 2009. Nós tínhamos estádio bloqueado, sem dinheiro, se sabe, conhece a história, não vou repetir aqui. E hoje, para quem ganhar a eleição, vai pegar um Curitiba administrativamente organizado, com os compromissos a pagar todos em dia, então espero que eles sejam felizes. Agora, eu quero pedir aos sócios, analisem os candidatos, a história de vida deles dentro do Curitiba. Para assumir um time com a grandeza do Curitiba, um time centenário, nós temos que ter algum passado dentro da história do Curitiba Futebol Clube. Não estou pedindo voto para ninguém, mas eu quero que o sócio pense no que será melhor para o Curitiba doravante. Obrigado. Doutor Macedo, seguindo essa sua linha, eu queria perguntar, a diretoria vai apoiar algum candidato e qual seria? Nenhum. Não vou apoiar e acho que eu torço que ganhe o melhor. Eu simplesmente acho o seguinte, não lançamos nem o candidato à situação, em momento nenhum se cogitou isso, porque quando eu já tinha dito anteriormente, daí os meus pares vieram conversar comigo para ver se eu ia concorrer à reeleição, eu disse que não, então resolvemos não lançar nenhum candidato de situação. E nesse momento resolvemos também não apoiar ninguém. O senhor vai apoiar alguém, doutor Macedo? Não. Uma segunda questão, eu queria saber qual que é a avaliação do trabalho do Alex Brasil e do Pedroso no departamento de futebol e a responsabilidade deles na montagem do elenco desse ano. O trabalho do Alex Brasil é muito bom. Ele é uma pessoa íntegra e fez um trabalho excepcional. O Pedroso é um voluntário, é o diretor institucional voluntário que o que tem feito é nos ajudar. Mais do que isso, não. Mas é uma pessoa que passa a mão na cabeça dos jogadores, que agrada a todo mundo e que todos os jogadores gostam muito dele. Mas, infelizmente, esse agrado não deu resultado em campo. Mas são coisas da vida. Presidente, algumas questões. Eu queria saber do senhor primeiro se efetivamente o Coritiba comprou o Galdesani, como é que está a situação, se o Coritiba fez um investimento e pode ter um retorno agora, né? Porque ele também, a informação que tem até uma proposta do Santos. A outra questão com relação ao Casim, se o Coritiba conseguiu receber o dinheiro do Casim. E gostaria que o senhor falasse também como que ficou a situação da penhora de parte do CT com o Lincoln e uma outra questão que fui jogar, mas era basicamente essas aí. Primeiro do Galdesani, nós temos prazo para terminar de pagar o Galdesani. E o Santos estava interessado, o Modesto me pediu preferência, mas tem que aguardar a eleição. Existem outros clubes interessados pelo Galdesani, o empresário dele esteve em Curitiba conversando comigo e eu deixei à vontade para negociar. O segundo tópico, Casim. Casim, o Corinthians parcelou e está pagando o parcelamento. Terceiro, o Lincoln. Penhora não foi o Lincoln que penhorou para o CT. Quem deu penhora foi o Curitiba. Por quê? Porque nosso advogado trabalhista, doutor Celi, nos orientou que desse uma garantia, porque nós estamos fechando um acordo com o Lincoln, e ele disse assim, que o Lincoln tinha 2 ações contra o Curitiba, e nós tínhamos grande possibilidade de reduzir muito a conta, e nós só teríamos condições de recorrer dessas 2 ações se desse alguma coisa de garantia. O CT já estava sendo garantido
e outras dívidas do Curitiba anterior à minha gestão. Então, uma mais, uma menos, não ia fazer diferença. Presidente, durante esse ano, foi muito falado a respeito de Couto Pereira, né? Constrói um novo estádio, reforma o Couto Pereira, sai da Alto da Glória, foi muito comentado a respeito disso. De alguma forma, isso foi prejudicial? E aí eu gostaria também que o Alceni Guerra respondesse se, mesmo com a troca de diretoria, o senhor vai continuar tentando investidores para o clube, para passar para uma nova diretoria, a possibilidade, de repente, de um novo Couto Pereira ou reforma? Gostaria também que ele respondesse. Mas primeiro, presidente, responda se em algum momento isso atrapalhou. Eu acho que não atrapalhou em nada. Simplesmente porque o Alceni trabalhou nos projetos, o Curitiba não teve nem o investimento, nem o estudo que foi feito. O Curitiba foi o trabalho do Alceni, foi com uma comissão formada no começo com vários empresários, coxa branca, depois o Alceni ficou, daí ele montou uma outra comissão e trabalhou também junto com a Comissão de Patrimônio do Conselho, onde tinham várias alternativas, construção do estádio novo aqui, ou em outro lugar, ou reforma do Couto Pereira, que ele está mais abalizado para responder. Quando você tem uma convicção e uma proposta futura, é normal que essa convicção seja recebida com muita rejeição no começo. É uma coisa nova, assustadora. E eu tenho a convicção que nosso estádio de 70 anos já deu o que tinha que dar para o Curitiba. Ele é desconfortável para você trazer crianças, para você trazer mulheres, desconfortável para trazer pessoas que tenham qualquer deficiência para caminhar. E um estádio de 70 anos que vai custar muito caro daqui para frente, por reformas, etc. E nós tínhamos um veto da Prefeitura para a utilização desse nosso terreno, no Alto da Glória, de 44 mil metros quadrados, para construir ou reconstruir o estádio. Veto de várias gestões anteriores. Eu acho que o mérito da gestão do Bacelar foi que nós conseguimos superar isso na Prefeitura. Passou recentemente pelo Conselho Municipal de Urbanismo a autorização de uso de solo para construir aqui um belo estádio. O projeto do Luiz Bacutini realmente é um projeto de um belíssimo estádio, como não existe no Brasil. Eu tenho essa convicção porque acho que nós sempre estivemos em primeiro lugar no Paraná, porque nós sempre tivemos o melhor estádio, o maior e melhor estádio. Não temos mais hoje. E nós precisamos reconstruir essa parte do Curitiba. E eu entendo, você me perguntou se vou continuar ajudando. Não, vou passar na reunião que o presidente Bacelar já convidou o futuro vencedor, vou passar para ele a atual situação, as propostas de financiamento externo europeu para o novo estádio. Acho isso necessário porque o Bacelar já falou que o dinheiro é curto sempre no Curitiba, né? Eu também fui encarregado da negociação com as redes de televisão e tenho orgulho de sair do Curitiba dizendo, olha, se nós voltarmos para a primeira divisão, Campeonato Série A, em 2019, nesse ano nós teremos uma arrecadação fabulosa de televisão. Tínhamos 25 milhões em 2015, vamos ficar em torno de 100 milhões em 2019. Mas para isso precisamos voltar para a Série A. E eu acho que mesmo com esse dinheiro, vamos dizer, passa a ser importante da televisão, nós não podemos tirar dinheiro do orçamento do clube para construir estádio. Tem que vir um financiamento de fora para isso. A proposta desse grupo em inglês que eu vou apresentar é boa, mas a decisão é do futuro presidente. Temos cláusula de confidencialidade assinada por mim e pelo Bacelar com essa empresa. Não podemos falar sequer o nome dela, né? E dados, mas é uma proposta realmente muito boa. Então, acho que nessa parte de estádio e parte de negociação com televisão, sim, fomos bem. A decisão de construir ou de reformar o estádio
é da nova diretoria, mas nós sempre dissemos que deixaríamos o projeto pronto, nunca dissemos que colocaríamos a pedra fundamental. É uma coisa não tem a pressa de uma Copa do Mundo, não tem os financiamentos de Copa do Mundo. Quer dizer, é alguma coisa que nós temos que procurar com os pés no chão, fazer um belo estádio com os pés no chão. Tudo bem. Eu peguei a dívida mais de 200 milhões de reais. E o Curitiba deixa quase a mesma coisa. Ou seja, pagamos e não aumentou em nada a dívida. Não, só que, vou dizer, eu peguei isso e mais os adiantamentos de televisão, que hoje não tem adiantamento nenhum de televisão. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a todos os meus colaboradores, todos os gerentes, diretores, vice-presidentes, que me ajudaram muito. E dizer muito obrigado a todos eles, porque sozinho ninguém faz nada. E eles se mostraram competentes em todas as áreas do Curitiba. Tive que fazer algumas trocas durante a minha gestão, mas as trocas foram feitas de maneira saudável e sem... Não houve caça às bruxas, aproveitei todos os funcionários aqui de dentro, foi feito uma reformulação em cargos e salários. Hoje todo mundo, vou dizer, é CLT dentro do Curitiba, não tem mais PJ, não existe mais empresas recebendo salários do Curitiba, todo mundo é funcionário do clube. E todos eles vestiram a camisa de maneira tão tristes como eu. Obrigado a todos.